Olá, seja muito bem-vindo ao Estudo Central, um canal de conhecimento e estudo da Palavra de Deus, aqui da Igreja Central de Sorocaba. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, compartilhe esse link com mais pessoas, deixe também o seu like, ative o sininho para receber mais informações. E você que já está conosco aqui desde o nosso primeiro episódio, seja muito bem-vindo também. Estamos com o nosso manual de estudo, que tem por título Provados pelo Fogo. Olha que coisa maravilhosa. Se você ainda não tem esse manual, você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira ou baixar também gratuitamente no link aqui no nosso canal. Hoje nós temos pessoas especialíssimas para estudar conosco, para compartilhar com você o estudo dessa semana. Temos aqui a Josi. Josi, olá, seja bem-vinda. Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. E junto com a Josi, nós temos também o Marcos Torres. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui compartilhando a lição. Que bom. Você já percebeu que promete o estudo de hoje. Então não saia daí, compartilhe o nosso link para mais pessoas. E vamos para o nosso estudo de hoje. Se você estiver com o manual, é a lição número 4. O nosso tema de hoje, Vendo a Face do Ourives. Eu queria convidar você a, nesse momento, fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, para fazermos a primeira oração desta noite. Sabemos que vamos estudar a Palavra de Deus, é necessário orar. Eu queria pedir ao Marcos, então, que nos elevasse a Deus em oração. Oremos. Precioso Pai, aqui estamos em Tua presença para abrirmos a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Por isso, inspira-nos e nos dirija ao compartilharmos o conteúdo dessa lição para o enriquecimento espiritual. Perdoa as nossas faltas em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitíssimo obrigado, Marcos. A lição dessa semana é fantástica, né? Vendo a face do ourives. E o verso para nossa memorização, que fizemos isso durante toda a semana, está no livro de 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 3, o verso 18, que você que está aí pode acompanhar conosco. Se você não tem a lição, você pode abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o verso 18. Olha que verso rico. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Olha que verso muito interessante. A lição vai abordar esse tema de sermos contemplados pelas pessoas, termos essa oportunidade de apresentar para as pessoas, quando elas nos contemplam, a face de Cristo. E a lição trouxe uma ilustração interessante de uma mãe que leva a sua filha para um ourives, para vê-lo trabalhar. E no seu crisol, que você já sabe o que é um crisol a essa altura do estudo, é o local onde o ouro ou o metal precioso é aquecido. Ali o ourives estava trabalhando e colocando produtos que junto com o ouro trabalhavam na purificação desse metal especial. E ela percebia que o fogo parava e o ourive pegava uma pinça, retirava o ouro, olhava e parecia não estar muito satisfeito com o resultado. E ele colocava de novo ali esse ouro e mais produtos e mais fogo. E a menina ficou curiosa, então perguntou ao ourives: como é que o senhor sabe que o ouro chegou no seu ponto ideal? E o ourive olhou para ela e disse: é fácil, eu paro de trabalhar no ouro, sinto que ele está purificado, quando eu consigo ver no ouro minha imagem refletida. Que coisa maravilhosa, hein? Quantas lições a gente pode tirar só dessa introdução? O que é que vocês acham de uma experiência como essa? Isso parece muito com a caminhada cristã? Olha, pastor Osmar, eu achei fantástica essa comparação com o ourives, né? Chega um momento que o ourives, ele vê o seu próprio rosto, a sua própria imagem no ouro, depois da transformação, da purificação. Nós fomos criados à imagem de Deus. E durante o percurso nós perdemos essa imagem, a imagem foi corrompida, nós recebemos a sujeira do pecado. E hoje também nós precisamos passar por esses processos
para que essa impureza seja identificada e eliminada, para que possamos voltar a emitir a própria imagem de Cristo. E eu penso que aqui é importante também, pastor, entender o que significa a imagem de Cristo, refletir a imagem de Cristo. Eu penso que nós vamos aqui abordar e compreender um pouco melhor tudo isso. Muito e eu fiquei pensando, né, durante o estudo dessa lição, será que na minha vida, através de todos os crisóis que eu passei, às vezes cada um de nós temos passado diariamente, né? Você sai às vezes de uma luta e daqui a pouco já vem a próxima luta. Será que eu tenho refletido a imagem de Cristo na minha vida para as outras pessoas? Isso é importante, né? A gente começa a perceber que é algo ruim, que a lição apresenta ali, as anteriores apresentaram, as dificuldades da vida servem para burilar, para purificar esse ouro, né? Imagina o ouro quando ele sai da mina, quando ele é encontrado, ele não parece ouro. Ele não tem o valor que ele tem depois que ele passa pelo processo. Então, é importante que esse ouro passe por esse crisol e que tenha um especialista trabalhando com ele, né? Isso é importante, que é o que nós vamos estudar nessa lição. Então, essa questão da imagem que o Marcos começou a falar, é muito importante. E de que maneira nós podemos perceber essa distorção que o ouro que não foi burilado, que o ouro que não foi processado, ele tem, da imagem divina na humanidade. Que distorção é essa que nós estamos vendo hoje? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse estado desse ouro que é precioso, desse ser humano que não consegue mais refletir a imagem de Deus. Eu penso que desde o início o grande propósito do inimigo foi isso, destruir a imagem de Deus na sua criação, em toda a sua criação. E o ser humano, ele é a coroa da criação. Portanto, esse é o trabalho e nós podemos, basta nos olhar no espelho, basta observar a nossa vida e vamos observar então a sociedade, a corrupção que entrou na sociedade, a maldade, o desamor, porque quando eu vejo assim o Deus, a imagem de Deus reflete o seu caráter. E quando nós olhamos a sociedade, será que a sociedade hoje reflete o caráter de Deus? Deus é amor? Então, quando o inimigo começou a introduzir o egoísmo, o desamor, a imagem de Deus começou a ser destruída. E tanto é que existe a pergunta, encontrará amor no final dos tempos, né? Será que ainda existirá amor? Vai se esfriar de tal forma que vai acabar desaparecendo. Exatamente. E é o que a gente tem visto escancaradamente, né? Na vida, no mundo de hoje, né? A maldade está assim, em todos os cantos, né? E às vezes até dentro da própria igreja. A gente acompanhou o movimento pós-moderno, que trouxe algumas características, além do relativismo, por exemplo, trouxe a coisificação de pessoas e a personificação de coisas, né? Veja o quanto se desenvolveu o comércio no que diz respeito a pets, por exemplo. O cuidado com os animais hoje supera o cuidado com os seres humanos. Se você olhar no lugar em que você mora aí, você vai ter mais clínicas veterinárias ou pet shops do que clínicas para seres humanos mesmo. Então as coisas, elas tendem a ser invertidas. A imagem de Deus está distorcida. E eu não consigo mais olhar para um ser humano e ver Deus. Aí Jesus perguntou, se você não consegue amar um ser que você vê que é seu irmão, como é que você diz que ama um Deus que você não vê? Então essa imagem de Deus foi distorcida, o pecado trouxe coisas tremendas, vícios, trouxe o envelhecimento, a gente vai se deteriorando, o homem não está evoluindo, né? O homem está involuindo a cada dia que passa e a situação está difícil, mas o Orive, através dos seus crisóis, ele continua trabalhando, ele vai continuar trabalhando até ver em nós essa refletida a sua imagem perfeita como ela é, e o Senhor Jesus Cristo veio para fazer isto. Então, aí você tem um outro tema que a lição trouxe, que foi fé em meio ao fogo refinador, e a lição traz a famosa história de Jó, né? Como é que vocês conseguem ali passar para nós, participar do estudo que vocês fizeram, desse crisol que Jó passou
e como é que Deus trabalhou e como Deus conseguiu tirar de Jó esse brilho, né? Que é interessante, Deus usa Jó 2 vezes no começo do capítulo ali, do seu livro de Jó. Tanto no capítulo 1, no capítulo 2, Deus apresenta Jó como a sua imagem. Vistes o meu servo? Então, Deus sabia que Jó precisaria passar para testemunhar. Isso é fantástico. Mas quais são as lições que podemos tirar desta parte de fé em meio ao fogo refinador? Eu achei incrível quando eu li esse capítulo de Jó, que é o capítulo 23, que a lição tem trazido. E na nova linguagem de hoje, deixou mais claro ainda a angústia dele, porque ele queria se encontrar com Deus. Né? E a Bíblia fala assim, eu procuro no leste, eu procuro no oeste, no norte, no sul, eu não encontro, eu queria ouvir dele, o que ele falaria para mim, mas eu sei que aqui ele diz que Deus o declararia como inocente. E aí no final do capítulo, ele fala assim, dos medos, né? Porque a gente tem muitos medos, né? A Covid nos trouxe muito medo, né? A gente acabou vivendo isso, o medo na pele. E no final ele fala, o que eu mais tenho medo é de estar na presença do Todo-Poderoso, do Deus do Universo. Então aqui é um desabafo, mas é dentro de uma angústia de saber por que tudo aquilo estava acontecendo na sua vida, mas ele estava confiante que Deus estava na frente e que tudo tinha um propósito. Sabe, pastor Osmar, eu fico pensando assim, Jó não tinha a consciência dos bastidores. Hoje nós temos a consciência, Efésios mostra que nós não lutamos contra o sangue, contra a carne, mas sim a nossa luta contra as potestades do mal. Jó não tinha essa consciência. E nós hoje, com essa consciência, quando passamos por provações, e talvez não chegue nem próximo às provações de Jó, nós chegamos a questionar a Deus. Veja, Jó tinha tudo para questionar. Esse Deus que ele amava, esse Deus que ele tinha uma fé tão grande, parece que o estava traindo. Ele não tinha noção dos bastidores. Nós temos essa noção. E mesmo assim, é angústia. É angústia quando nós estamos passando pela provação e saber que, embora tudo esteja dando errado, talvez Deus esteja dando uma oportunidade para mim, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de purificação. Deus não promove realmente a dor, mas Ele permite para que eu tenha um aprendizado, para que eu possa ser melhor preparado, o meu caráter seja desenvolvido para estar eternamente com Ele. Mas eu penso também, pastor, como Jó hoje se tornou um testemunho fantástico, a nossa vida também se torna um testemunho, já que nós somos colocados como espetáculos para esse mundo. E o fogo fez com que o caráter de Deus fosse revelado em Jó. E Deus confiava de que Jó era ouro, que Jó não era barro, Jó era ouro, Jó era valioso. E Deus aponta no meio da mina, que é o mundo, só no meio da sujeira toda ali da lama, tem Jó. Ele é uma pepita. Você quer então fazer da vida dele um crisol? Faça, ele vai brilhar. E você vai ver nele a minha imagem, como um dia você refletiu. Porque quando você vai para Ezequiel descrevendo Lúcifer revelava a Deus. De tal forma como um anjo, e ele estava trocando de lugar, né? Ele estava perdendo o brilho e Jó estava ganhando o brilho. E quando Jó olhou para todas as dificuldades dos seus amigos e para todos que estavam ali, disse, ainda que ele me mate, eu vou confiar na purificação dele. Eu não sei se você está enfrentando alguma dificuldade, mas é importante que você pense nisso. Se você colocou a sua vida nas mãos de Deus, deixa Ele trabalhar, Ele sabe o que é melhor. Talvez algumas coisas que estejam em nossa vida precisem desaparecer, e nada melhor do que o crisol para apresentar a imagem de Deus em nós, que há muito tempo não aparece. O brilho vem quando o fogo incide sobre o metal precioso. Então, nós vimos aqui, e se você está
agora chegando, você está assistindo o estudo central aqui da Igreja Central de Sorocaba, que é o momento onde nós recapitulamos o nosso estudo da Escola Sabatina, hoje com o tema Vendo a Face do Ourives. E é interessante que nós estamos estudando aqui sobre Jó, e eu peço a você que se você entendeu que o estudo é importante, compartilhe esse link com mais pessoas, também deixe o seu like para fortalecer o canal, porque Jó foi um exemplo tremendo para que a lição trouxe para nós nessa semana, que refletimos a imagem de Deus quando Ele permite que passemos por tribulações, para que quem não crê possa ver em nós a glória de Deus nas dificuldades também. Bem, outro tema que a lição trouxe foi a parábola que está em Mateus 25, os versos 1 até 12, que é uma das últimas palavras de Cristo ali antes de ir para o seu Calvário, onde ele vai trabalhar da questão das virgens que não se prepararam para receber o noivo, né? E o verso para memorizar falou do Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo. Como é que é importante meditar e refletir no óleo que o tema traz como o Espírito Santo, mas também que pode se referir a caráter, né? Como é que quais foram as coisas que vocês gostariam de compartilhar sobre essa fase do estudo dessa semana? Primeiro que o caráter, ele é necessário ser desenvolvido. E, a princípio, nós entendemos pela parábola das 10 virgens que há necessidade, o caráter nos ensina estarmos pacientes, esperançosos, cheios do Espírito Santo, para receber o noivo, Cristo Jesus. Acontece que, em algum momento, o nosso caráter será exigido. E se, nesse momento, o meu caráter não estiver maduro, não é nesse momento que eu vou emprestar um pouco de caráter de alguém. Verdade. Como aconteceu ali com aquelas 5 virgens nécias que tentaram conseguir o azeite, que buscaram tentar conseguir o azeite de alguma forma. Naquele momento não era possível. Ou seja, eu tenho que ter o meu caráter desenvolvido, ou seja, a semelhança de Cristo Jesus, para que no momento do meu encontro com Ele, eu já esteja com a plenitude dessa imagem, refletindo a própria imagem de Cristo. E uma coisa que é interessante nessa parábola é que as 10 virgens, todas eram cristãs, porque todas sabiam que o noivo viria, só que apenas 5 estavam preparadas. Então, aí vem um alerta, né? Não basta nós estarmos dentro da igreja, às vezes estamos achando que estamos servindo, fazendo as coisas para Deus, mas temos estado à procura, à busca intensa mesmo pelo Espírito Santo e essa transformação de caráter diariamente? E o caráter é a única bagagem que nós vamos levar. Então, é uma coisa, como o Marcos falou, que não pode ser compartilhada, porque é uma coisa que foi desenvolvida em mim, é inerente a mim. O caráter é uma coisa inerente a cada pessoa. Então, se eu permitir que Cristo molde o meu caráter, eu serei parecido com Cristo. E eu não posso compartilhar isso. É a grande lição, né, dessa parábola que foi contada por Jesus, de que as mulheres estavam desesperadas, mas as 5 outras consideradas sábias, elas não podiam compartilhar o seu caráter, né? E alguém aqui chegou a citar na lição, aqui afirma-se que caráter é o que a pessoa faz quando ninguém está observando. Então, que tipo de pessoa é você quando não há ninguém, quando você não está na igreja, quando você não está no trabalho, quando as pessoas não estão te observando? Isso é caráter. É o que a gente faz escondido ou às claras. É a nossa vida, é o que foi formado em nós, desde os nossos pais, da escola, da sociedade, da igreja, de o que Deus vem trabalhando, até que sejamos pessoas maduras. Então a lição trabalhou aqui sobre a questão da sabedoria. E a lição vai trazer aí Apocalipse 22:11. A lição vai trazer que a hora do juízo é chegado. Então,
é quando o noivo chegou, né, da parábola, a extensão da parábola. Então, o juízo chegou para aquelas nécias quando a porta se fechou, porque o noivo tinha chegado e elas não estavam preparadas para adentrar ao casamento. O outro lado mostra aquelas que se prepararam para receber a bênção, né? Então, a lição vai trazer agora angústia, um tempo de angústia qual nunca houve. Daniel vai trazer essa questão. Então, imagina, se a gente não tem um caráter firme, se a gente não aprendeu pelos pequenos crisóis da vida a termos força moral para resistir a pequenas coisas, quando as grandes vierem, a gente está perdido, né? Então, como é que a lição trouxe para nós o que é sabedoria? Sabedoria é o quê? É o conhecimento? O que é sabedoria? Sabedoria, de acordo com a lição, ela resplandece. Então, é um crescimento. E eu penso que no período de angústia, a lição diz que os sábios resplandecerão. A palavra de Deus mostra isso, que os sábios resplandecerão. Resplandecerão o quê? Resplandecerão a imagem de Deus. Agora, isto só é possível se nós tivermos uma história anterior com Deus. Não é nesse período de angústia que nós vamos adquirir essa imagem, que vamos adquirir esse caráter. Não, o caráter ele foi sendo formado com as experiências anteriores com Deus. E talvez, pastor, eu tenho essa experiência em minha vida, que quando eu passei pelos meus crisóis, se eu não tivesse tido experiências anteriores com Deus, eu teria questionado a Deus nos meus crisóis, nas minhas dificuldades, nas minhas angústias. Então, nesse momento que será a grande angústia, nos momentos finais, o momento da preparação para que possamos resplandecer é agora. Esse é o momento, se é que já não está terminando. Isso, e o temor do Senhor, a Bíblia já diz, É o princípio. é o princípio da sabedoria. Sabedoria vem de quando eu permito, eu ouço, escuto o que Deus tem a me dizer e Ele vai trabalhando. E a lição vai fechar de uma forma tremenda o nosso estudo dessa semana com o caráter e a comunidade. Uma vez que eu experimento os crisóis de Deus em minha vida, que Ele me purifica, qual é a importância disso? Então, eu vou fazer como se fazia na Idade Média, eu vou ser um eremita, eu vou subir numa torre e ficar sozinho porque o mundo é mau. Como eu posso agora, será que eu consigo, com um caráter refletindo a imagem de Deus, influenciar uma vida em comunidade? O que é que a lição trouxe para nós, o que Paulo fala sobre o papel desse crente na comunidade e como a comunidade consegue revelar o caráter de Deus? Nós vimos que no começo do pecado, Adão e Eva viviam de uma forma integrada, mas o pecado trouxe o julgamento e eles acabaram, de certa forma, julgando um ao outro e se separando, apesar de estarem juntos. Então, o pecado trouxe isso, manchando e dificultando o nosso relacionamento com Deus. A lição agora vai trabalhar que a igreja é um corpo e Jesus é a cabeça. Como é que vocês veem essa importância de pessoas transformadas atuando numa comunidade de crente, sendo fortalecidos e fortalecendo um ao outro e alcançando a comunidade? O que é que nós podemos tirar de importante nesse último bloco de nosso estudo? Essa é a vida em comunidade, né? Ninguém vive sozinho. E como a lição coloca, a igreja, que é a comunidade de Cristo, é um corpo. Eu fico imaginando assim, o corpo tem vários membros. A mão, ela não vai ter a sua função sozinha. Ela não existe sozinha. O pé não existe sozinho. Nenhum membro do corpo ou órgão do corpo, ele vai cumprir a sua função sozinho. Ou seja, ele precisa se unir ao sistema, ou seja, ao corpo de Cristo, nesse caso, para que cumpra a missão. Portanto, a comunidade de Cristo, a igreja de Cristo, ela vai revelar a plenitude de Cristo quando todos os membros estiverem cooperando conforme as suas funções desenvolvidas dentro da comunidade. E é importante nós estarmos unidos dentro da igreja, né? Hoje uma pessoa perguntou para mim, me falou assim, né?
perguntei, por que você não está indo mais na igreja? Ah, não estou indo, estou me sentindo muito fraca, ai, estou desanimada. E eu falei, mas você não pode, né? Isso é o que o inimigo quer, que a gente saia realmente, dê importância para os crisóis, para o sofrimento e se afasta de Deus. E a gente precisa estar onde? Dentro da igreja. Tá? Não está com vontade de ir? Aí é que você tem que ir. Não está com vontade de orar? Você tem que orar, você tem que abrir a palavra. E nós temos que estar em comunidade. E aqui Paulo fala, nós precisamos estar unidos, em comunidade. Não podemos deixar de nos congregar. Temos que estar ali em busca, porque é onde cada um dá força para o outro. O tição tirado do fogo, ele apaga. Eu gostei muito, para encerrar o nosso estudo de hoje, da definição que Helen Keller, uma mulher que nasceu surda e cega, muito famosa, e ela conquistou muitas coisas. Ela escreveu alguma coisa sobre o caráter. Ela escreveu o seguinte, e o nosso estudo, nosso bloco de estudos traz no finalzinho essa sua apresentação. Ela diz o seguinte, o caráter não pode ser desenvolvido na tranquilidade. Somente através de sofrimentos a alma é fortalecida, a visão clareada, a ambição inspirada e o sucesso alcançado. Então, que a gente tenha aproveitado bastante, espero que você tenha aproveitado bastante o estudo de hoje. Muito obrigado, Marcos, por sua participação, foi de grande valor. Obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado, Josi, também foi muito importante sua participação. Obrigada, pastor. E obrigado a você que esteve conosco todo esse tempo e nós nos encontraremos no próximo estudo que faremos aqui. Um abraço e até lá. Vamos orar? Maravilhoso Deus, fique conosco e que fortaleças as nossas convicções de que Tu és o ourives, porque estás trabalhando conosco, porque entendes que nós podemos ser valiosos nas Tuas mãos, que possamos ser burilados de tal forma que reflitamos a Sua imagem em nós. Nos dê uma boa noite, nos dê um bom dia, fique conosco em todos os tempos, todos os momentos de nossa vida. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.